Denúncia: a empresa Zezé assedia e obriga a trabalhadora a pedir demissão. Assista o documentário sobre a massa crítica de Porto Alegre e o atropelamento ocorrido em 25 de fevereiro de 2011. Lair de Matos fala sobre a Assembleia Geral e os dissídios coletivos de 2013. Eleita nova CIPA da Consulate. No quadro cultural, a poesia de Abílio Terra. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Olá, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, do Sindicato da Alimentação. O programa hoje gravado aqui da sede do Sindicato da Alimentação, na rua Almirante Barroso 3124. Convidar todos os associados e trabalhadores da categoria da alimentação para usarem dos nossos serviços prestados aqui na sede do sindicato. Hoje, o retorno de férias, após o mês de janeiro, tendo sido substituído aí por outro diretor, Rovanir Matias Ribeiro, que acompanhou o programa Nossa Luta durante todo o mês de janeiro. Durante o próximo período, e eu vou estar apresentando o programa novamente, o programa Nossa Luta de Responsabilidade do Sindicato da Alimentação. E de imediato passamos para a denúncia. O Sindicato da Alimentação denuncia mais uma empresa que comete a prática de assédio moral. Essa indústria é Biscoito Zezé, que faz terrorismo com os trabalhadores, além de cometer crime contra os direitos humanos. Acompanhe a matéria. Mais uma denúncia de assédio moral na indústria de biscoito Zezé, localizada na rua Comendador Rafael Maza. Chegou no sindicato uma denúncia de um trabalhador em que foi muito humilhado. Mais um trabalhador foi humilhado por um motivo fútil. Esse trabalhador foi colocado em uma sala e ali estavam mais 4 pessoas, onde o trabalhador, foi obrigado a pedir demissão. Segundo o trabalhador, foi horrível. O encarregado geral da fábrica gritava e dava socos na mesa, até ele assinar o pedido de demissão. Mas já não é a primeira vez que isso ocorre. Esta empresa já demitiu cipeiros, trabalhador doente e sem contar outras barbáries. Por isso, o sindicato está mais uma vez denunciando o Biscoito Zezé por assédio moral. Esta é mais uma denúncia da ação sindical do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Pelotas. Meu nome é Kleber Kikoffel, direto para o programa. O Sindicato da Alimentação continua de olho nas denúncias. Você, trabalhador, pode fazer sua denúncia ligando para o telefone 99686393 ou ligações para o 3225 3564. Aceitamos ligações a cobrar através do 9090 3225 3564. Funcionários da empresa SLC Alimentos paralisaram suas atividades na última sexta-feira. Na pauta de reivindicação dos trabalhadores está o reajuste salarial, o pagamento das horas extras do domingo a 190%, correção dos descontos indevidos no contra-cheque e equiparação do Vale Alimentação. O Sindicato da Alimentação esteve presente e acompanhou a mobilização dos trabalhadores. O documentário sobre a massa crítica de Porto Alegre é um movimento que questiona o compartilhamento de espaço público com as bicicletas. O curta trata também do atropelamento ocorrido em 25 de fevereiro de 2011, na capital gaúcha. Esse filme foi produzido por Natália Amaral e você é convidado a acompanhar com a gente mais essa produção. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canção se sente livre quando tá na massa. É isso pra mim que ela representa, assim, é diversão, responsabilidade, liberdade.
a possibilidade de construir o teu mundo, sabe? Porque quando tu tá ali, tu tá construindo um outro mundo, assim. Ali transforma a cidade, assim. Naquele momento, naquele lugar, a cidade é outra coisa, assim. Tu pode andar de bicicleta tranquilamente no meio da rua, assim. Tem crianças pedalando no meio da rua. Oh, que será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. A massa é justamente aquele monte de gente e todo mundo se expressando de alguma maneira, da maneira que achar melhor, para trazer um convívio mais humano para o espaço público. Montada en su brillante corcel, como una telaraña que el rocío vistió para cantar. Montada en su brillante corcel, y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de... É um espaço para todo mundo, né? Então todo mundo tem voz, tem gente que leva cartaz, tem gente que distribui panfleto para o motorista, enfim, tem... A massa se comunica também, ela não é uma coisa excludente, a ideia dela é realmente ter esse contato com quem não está fazendo parte, que está vendo ela passar, e ela pode ser uma coisa divertida, um pequeno carnaval, alguma coisa assim na cidade. Cada um vai fazendo o que pode para ajudar. Quem não fez nada está ali pedalando, então já está ajudando um monte, sabe? Na verdade, uma reunião de ciclistas que acontece no mundo inteiro na última sexta do mês. É meio que uma festa, uma celebração. Naquele momento parecia o fim, assim, quando a gente estava ali, a gente não pensava assim, tá, como é que a gente vai pedalar de novo, assim, sabe, a gente não... Pelo menos eu não via, assim, muito perspectiva, tá, tipo, como é que a gente vai, que a gente vai tirar força pra seguir, assim. E pensei, tipo, tá, vai acabar a massa crítica de Porto Alegre. E no final foi o contrário. A edição de março foi a edição logo após o que aconteceu na edição de fevereiro, né? Que foi um ato bem inusitado, que a gente não esperava mesmo. Foi aquele atropelamento, né? Alguns de nós fomos arremessados por cima de um carro. A edição de março foi meio que uma tentativa de volta à normalidade. Eu acho que foi não a resposta, porque a resposta imediata foi o ato que teve depois, na semana seguinte ao atropelamento. Tinha ainda muito indignação e foi também festivo e foi alegre. Essa foi talvez a coisa mais surpreendente de tudo, que tinha muita música e tinha muita energia boa. Não tanta mágoa e sentimento de que a gente tinha sido injustiçado ou qualquer coisa assim. Tinha a questão da impunidade, tinha também a questão das pessoas, tipo, tuas amigas que estavam machucadas, e teve a questão da sorte, que pelo menos ninguém morreu, que estava todo mundo razoavelmente bem, então foi um assentamento de emoções, assim, para ver o que ia ficar, o que não ia. Mas no primeiro momento, acho que estava todo mundo muito mobilizado e muito ansioso, né, justamente por isso, porque era muita coisa que estava sendo sentida ao mesmo tempo. Foi um levante público, né? Quanto tempo não se via um verdadeiro levante público, assim, que não era puxado por ninguém, que era uma coisa da população estar indignada com uma coisa e buscar pelo menos, não sei, uma catarse disso, mas foi muito intenso, né, aquele momento. Nós falamos com o Busato. E ele propôs uma oficina. Junto com técnicos da EPTC. Para analisar propostas que nós temos.
tem ocorrido reuniões com o EPTC, com Câmara de Vereadores, e o pessoal está muito mais participativo. Essas reuniões já aconteciam já há algum tempo e tinham um quórum muito baixo por parte dos ciclistas. Depois do atropelamento eu percebi muitas pessoas solidárias e defendendo assim a causa. Eu tinha certeza que no dia 25 seguinte eu ia estar lá. É o mínimo que tu pode fazer é estar presente. Esta canción cumprirá su misión. Foi uma coisa tranquila, animada, todo mundo cantando. Teve participação do pessoal de São Paulo, de Curitiba, do interior do estado, que vieram para Porto Alegre para pedalar conosco. Assim. Foi fantástico, assim, foi de lavar a alma. Aquele dia, um mês depois, tinha muita gente. E choveu, foi bonito, né? Foi massa, foi massa. Tomei um banhão de chuva, molhei tudo que estava dentro da mochila. Lavou a alma junto, foi legal. E ficou uma sensação super positiva, assim, de que... Não, quando a gente está junto, a gente pode fazer coisas diferentes. A gente pode ter momentos diferentes dessa correria louca e desse mundo absurdo em que as pessoas passam com o carro por cima de um monte de gente de bicicleta, sabe? E as reações negativas sempre existiram e não deixaram de existir depois do que aconteceu. Mas as pessoas que pegaram isso por uma visão positiva, essa visão permanece, mesmo que um pouco enfraquecida, ela permanece muito mais do que a negativa, eu acho. Eu pensei, né, preciso muito estar presente nas próximas atividades. E acompanhei, assim, bastante, discuti com o pessoal do trabalho bastante sobre o assunto, assim. Eu queria discutir com todo mundo, queria levar aquilo para todo mundo, que todo mundo soubesse, assim, né, as realidades que estavam por trás. Na história específica do carro e da bicicleta tem um sentimento e uma mentalidade já bem estabelecida de que a rua, a via pública, ela é o espaço único e exclusivo do carro, do veículo automotor, que não é a verdade. Tipo, a bicicleta ela não deve circular na calçada, que é o espaço do pedestre, senão na rua junto com o carro. Então é um pouco dessa falta dessa noção, assim, de compartilhar mesmo e de que aquele espaço não é exclusivo teu, assim, de que tu pode estar compartilhando ele numa boa. Né? Acho que é um pouco disso que falta. Na verdade, a preferência é do pedestre, depois da bicicleta, depois da moto, depois, sim, do carro e de veículos maiores, né? E isso está invertido, na verdade. Hoje o veículo maior impõe sua vontade sobre o veículo menor. Em outras partes do mundo a bicicleta é mais reconhecida como parte do trânsito, tanto em relação à regulamentação quanto ao reconhecimento, assim. Ela é considerada uma coisa legítima. Eu acho que a massa acaba trazendo essa questão meio que até simplesmente por ter gente de bicicleta, né? Que acho que aqui a bicicleta não é reconhecida, a bicicleta é coisa de vagabundo, coisa de pobre, coisa de vagabundo. E aí o cara não teve dinheiro para comprar um carro, ou no mínimo uma moto, aí ele anda de bicicleta, né? Não pode ser uma opção. Ao invés de tirar o carro da rua e botar uma bicicleta, vai usar o carro porque tem medo de andar de bicicleta por causa dos carros. E aí não pega ônibus porque o transporte público é ruim. Só que a tua solução individual é o grande problema do todo. E aí... Bom, o todo é o todo. E é o problema... E é o problema que acaba sendo da pessoa também, porque todas as pessoas que têm carro na cidade, invariavelmente, tipo... Pelo menos algumas vezes por semana vai estar numa empresa, no engarrafamento, perdendo muitas horas do seu dia. A gente tem muito a aprender, assim, mas quem tem mais responsabilidade em aprender alguma coisa, eu acho que é quem tem mais perigo de causar mal a alguém, assim, que é quem anda de carro. Porque, tipo, eu saí da bicicleta, tô colocando minha vida em risco, talvez. Mas a pessoa sai de carro, tá colocando a vida de várias pessoas em risco, assim. A bicicleta, ela é a minoria e é a diferença no trânsito, assim. Quem anda de bicicleta sabe e convive muito com isso, assim, das pessoas se surpreenderem que tu vive cotidianamente andando de bicicleta e que essa é a maneira com que tu te locomove na cidade, sabe? Isso ainda é motivo das pessoas se espantarem e acharem fantástico ou impossível.
E eu acho que isso é um pouco da justificativa do preconceito e da não aceitação, assim. Parece que o ser humano ainda tem um pouco no status quo estabelecido, assim, a coisa de que o que é diferente não está certo ou não pode ser. E aí tu pode observar isso em várias esferas, assim, na esfera do racismo ou de orientações sexuais diferentes, até chegar numa questão de mobilidade urbana que é a bicicleta. Ou seja, tu pode pegar essa perspectiva não só para justificar a falta de preparo das autoridades, mas também até para justificar a motivação ou o subterfúgio psicológico que levou o cara a fazer o que fez. A Massa Crítica é uma celebração da bicicleta como meio de transporte que ocorre em mais de 300 cidades ao redor do mundo. Ela acontece quando dezenas, centenas ou milhares de ciclistas se reúnem para ocupar espaços nas ruas e criar um contraponto aos meios mais estabelecidos de transporte urbano. O Sindicato da Alimentação apoia essa ideia. Laíde de Matos fala sobre a Assembleia Geral do Sindicato da Alimentação, que ocorreu na última quinta-feira, dia 31 de janeiro, para dar largada à campanha salarial 2003. Na quinta-feira da semana passada, aqui no nosso sindicato, aconteceu a Assembleia Geral dos Trabalhadores da Alimentação. Essa Assembleia tinha por objetivo aprovar a proposta, assim encaminhada para os patrões, de negociação para os dissídios deste ano, os acordos coletivos deste ano. Nós temos database em março, que é dos trabalhadores da indústria do arroz, depois em maio dos trabalhadores das indústrias de conservas e em junho dos demais setores da nossa categoria, como laticínios, frigoríficos, panificação, óleo vegetal, né, e laticínios. E formalmente nós temos que fazer isso, sempre até o final de fevereiro nós temos que realizar a assembleia, até o final de janeiro, aliás, realizar a assembleia e encaminhar a pauta para os patrões e, a partir daí, iniciarmos, então, as negociações. E no dia 15 de fevereiro, nós, em Porto Alegre, na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, seção Rio Grande do Sul, nós estaremos fazendo uma reunião junto com outros sindicatos filiados à CNTA para a organização da nossa campanha salarial, que está ligado a a negociação com os patrões. Nós, ao mesmo tempo que estamos fazendo as negociações, também estamos em campanha salarial como forma de mobilização dos trabalhadores e pressão para cima dos patrões. No ano passado, a nossa campanha salarial foi exitosa. Nós conseguimos bons aumentos salariais. Alguns dos melhores acordos do Estado do Rio Grande do Sul foram fechados aqui no nosso sindicato devido a essa mobilização dos trabalhadores aqui da nossa categoria, da nossa cidade aqui, da nossa região, e também dos outros sindicatos, como por exemplo de Bagé, de Camaquã, de Alegrete, de São Gabriel, né, onde nós realizamos campanha salarial conjunta, principalmente com relação aos trabalhadores do Marfrig, do frigorífico Marfrig, que tem unidades em todas essas cidades que eu falei. Então, nós estamos iniciando, né, os movimentos para a campanha salarial desse ano e as negociações que começam agora. Nós tivemos em janeiro o aumento do salário mínimo em 9% e em fevereiro o aumento do piso regional de 10%, que são parâmetros para nós iniciarmos as nossas negociações e a nossa campanha salarial. A inflação do ano de 2012 foi de 6,2%, portanto, o piso regional teve um aumento de quase 4%, quase 4% foi o aumento real do piso regional, e nós vamos também, para os trabalhadores que ganham mais do que o piso, também em busca de um aumento real substancial. Trabalhador, fique atento ao calendário da campanha salarial 2013 e participe. A sua participação é fundamental. A representante do Sindicato da Alimentação, Adelina Macedo, fala sobre a eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, na empresa Cosulate. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, é um instrumento que os trabalhadores dispõem para tratar da prevenção de acidentes do trabalho e das condições do ambiente de trabalho, em todos os aspectos que afetam a saúde e segurança dos trabalhadores. Veja a matéria. Estivemos segunda-feira, dia 4 de fevereiro, na Cooperativa de Laticínios, participando da eleição da CIPA.
Tiveram 10 concorrentes e foram 8 eleitos, devido ao número de trabalhadores na cooperativa. Foi na unidade do Capão do Leão, unidade de laticínios. Os eleitos foram, em primeiro lugar, foi a Elisete Lopes, em segundo, a Ana Márcia, em terceiro lugar, o Adir Bausch, em quarto, Gildo Pereira, em quinto, o Everson Turou, em sexto, Rudinei Nunes, em sétimo, o Edelon Lopes, em oitavo, Gabriel Abib. Até salientando, né, que as mulheres tiveram o maior número de votos, foi primeiro e segundo lugar, foram mulheres. De acordo com a NR5, o sindicato tem que acompanhar, deve acompanhar para poder ser homologada pelo Ministério do Trabalho, a eleição ser válida. Tem que ter acompanhamento do sindicato, do diretor do sindicato. Sai o edital e aí tem o prazo de 15 dias para os trabalhadores se inscreverem. Todo trabalhador pode participar. Se inscreve e concorre no dia. É fiscalizar, acompanhar todos os riscos do ambiente de trabalho, em relação à saúde, ambiente físico, químico, biológico, em geral, todo o acompanhamento do local de trabalho, das condições de trabalho. Pode fazer a denúncia. Eles têm também, a CIPA tem reunião mensal, onde é feita uma ata, e essa ata tem que ser encaminhada ao Ministério do Trabalho também, todo mês. Os votantes são todos trabalhadores que estão trabalhando, né, nesse período. E na cooperativa tinha 289 trabalhadores, votaram 207. Foi uma boa votação, porque não é obrigado a votar. Então, foi bem valorizada, né, essa eleição, porque a maioria votou. Muitos que não votaram estavam de férias, estavam afastados, estavam viajando. A maioria que estava lá, assim, 95% votaram. O quadro cultural dessa semana é com o poeta mineiro Abílio Terra Júnior. Ele conversa sobre a sua poesia e a essência dos seus trabalhos publicados. Acompanhe. Literatura é o tema principal do quadro cultural de hoje do programa Nossa Luta. Nós vamos entrevistar o escritor Abílio Terra Júnior, que está em Pelotas, é natural de Belo Horizonte, mora em Brasília e está aqui na cidade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O processo de escrita na sua trajetória literária, ele começou quando? Isso tem, vamos dizer assim, eu não tenho um tempo preciso não, mas digamos que eu comecei a escrever assim com mais frequência, talvez, acredito que uns 13 anos mais ou menos, sabe? Eu comecei, antes eu escrevia, mas não tinha, era assim, os cocos, como se diz, né? Não tinha esse hábito, né? É mais ou menos, aproximadamente isso. E tens o livro Numa Floresta de Símbolos. Esse livro é o segundo já da tua trajetória literária, mas também foi escritor de um primeiro livro. Gostaria que tu nos apresentasse um pouco dessa obra, tanto do primeiro quanto desse segundo exemplar, que é o Numa Floresta de Símbolos. Bom, o primeiro foi Os Homens Pássaros, foi uma tiragem muito limitada, né, muito pequena, que na época eu estava entrando para a UB, e eles exigiam que tivesse um livro publicado. Aí eu fiz uma edição de 50 exemplares apenas. E esse, né, é um livro que já é completamente diferente, né? Já tem uma outra ênfase, né, em outros assuntos e tudo, e é diferente desse livro. Eu na época tinha menos experiência também, né? Menos bagagem, que foi em 2002, quer dizer, 10 anos atrás, né? Então esse já é um livro com mais conteúdo, né, digamos assim, mas eu já tenho uma experiência maior, porque eu fiz uma seleção dos melhores poemas na época, né? São 52 poemas, e fiz a publicação, e fiz uma publicação bem maior, uma tiragem bem maior, né? Eu estou aí com ele aí à disposição de quem quiser, de quem gostar de poesia, né? Tá aberto a todos, né? Todos que se interessarem. Abílio, a respeito da concepção filosófica da tua escrita, ela passeia por quais temas? Eu tenho uma base
esotérica muito boa, porque durante muitos anos eu pertencia à Ordem Rosa Cruz, também passei pela Rosa Cruz Áurea, Nova Acrópole e diversas outras linhas esotéricas. Então, mas isso já no passado, né? Mas ficou aquele, lá no meu inconsciente, ficou aquele vínculo, né, com essa formação esotérica. E como eu prezo muito o encontro consciente e inconsciente, né, sonho, vigília, né, que até eu falo sobre isso no meu site, eu falo a respeito disso. Então, aí quando eu estou escrevendo, né, os poemas, eu estou fazendo esse encontro consciente e inconsciente, né? E, inclusive tem muitos poemas que são baseados em sonhos. Eu acordo assim, né, e já escrevo o poema baseado naquele sonho, né? Tem poemas baseados em filmes, que eu gosto muito de filmes, tem poemas baseados em livros, né? Em livros e assim por diante. E tem os poemas que são os poemas que vêm mesmo assim, aquele jorrão, né? Eu escrevo assim, quando eu tenho vontade de escrever. Eu não sou desses que fica escrevendo o tempo todo, né? Como muitos dizem, né? Que tem que ficar escrevendo o dia inteirinho. Eu não sou desses, não. Eu escrevo quando me vem aquele impulso, né? Aí é que eu escrevo. Então, às vezes eu posso passar um bom tempo sem escrever, né? E de repente me vem aquele impulso por uma razão qualquer, uma cena, uma imagem ou uma ideia que me vem, aí eu escrevo um poema, mas não fico constantemente escrevendo, não tenho esse hábito não. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. A tua escrita, ela vem muito sobre o que te traz, as tuas vivências, o teu cotidiano, ou também trabalhas com ficção, por exemplo? As duas coisas, tanto a minha vivência como ficção, como também ficção. Como na Rosa Cruz Áurea tem muito do gnosticismo, que é uma linha assim lá do século XI, XII, principalmente, né? Parece que não existe até hoje, mas eu acho que não é a mesma coisa. E em que eles eram contra a igreja, né? Que foram perseguidos e dizimados pela igreja oficial. E eles visavam muito essa questão de luz e sombra. Diziam que na realidade nossa, né? É uma coisa muito complicada, não dá para explicar assim. De qualquer forma, sempre há essa junção, luz, trevas, e isso é uma visão gnóstica, né? Que foi inclusive perseguida pela igreja, que a igreja já disse outra história, e aí já é muito complicado, não daria para numa entrevista tão rápida, né, tocar nesse assunto, mas é um assunto que dá para se falar muito sobre ele, né, essa questão da perseguição da igreja, fez com que os cátaros, por exemplo, foram dizimados de uma forma atroz, né, foi uma coisa violentíssima lá em Montségur, na França, e enfim, é uma história que vem já desde o passado remoto, aliás, desde a época de Cristo, né, para dizer a verdade, né, já vem esse contraste, né, entre a posição da igreja e a posição dos hereges, digamos assim, né, que a igreja chamou de hereges, aqueles que não seguem a linha tradicional da igreja, né, e isso também tem nos meus poemas, tem esse jogo de luz e sombra. Se você prestar atenção, você vai ver que a coisa não é só luz, não. Há também sombra, trevas, né? Porque a vida é assim, né? Encontro-me feliz. De repente me pergunto descrente qual a fonte deste júbilo, se há motivo para tanto. Se a vida em curvas incertas me presenteou com arestas que se aprofundaram em mim desde as mais tenras horas. Minha mente se alonga, toca meu coração, auscultando o contato, por sabê-lo tão vibrátil. Sente-o muito sonoro, bem próximo da vida, que jorra como uma fonte da límpida montanha. Se indaga inquieta, como este órgão tão meigo esconde secretos fonemas, herança dos tempos primeiros. E se desdobra em cantos, se enleva às alturas, permite que a poesia seja sua augusta tutora. Minha mente se revela
neste momento atônito, sua admiradora sincera, sua discípula atenta. Trabalhador da categoria da alimentação, utilize os serviços prestados na sede do sindicato, aqui na Rua Almirante Barroso 3124. O horário de atendimento do sindicato é das 8 da manhã às 11h30, no período da tarde das 13h30 às 20 horas. O atendimento é de segunda a sexta-feira. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube. Coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.